TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 21 de março. Hoje daremos destaque ao projeto Verdes Marias, que visa a sustentabilidade. O número 193 do Corpo de Bombeiros em Partido Alferes está fora do ar. As ocorrências devem ser solicitadas por um telefone alternativo. A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 8. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizaram uma operação nesta quarta-feira em Petrópolis. 8 pessoas são alvos da investigação. Foi aberta na última terça-feira a 33ª edição do Super Rio Expo Food, o maior e mais inovador evento dedicado ao varejo alimentício. 75 milhões de reais vão ser sorteados nesta quarta-feira na Mega Sena. As apostas podem ser realizadas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. O diálogo com o objetivo de criar hábitos mais sustentáveis. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, uma ótima tarde. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas YouTube e Facebook, TVC Correio da Manhã, além do nosso site. No programa de hoje vamos dar destaque já à nossa entrevista. Vamos falar sobre o projeto Verdes Marias, que visa a sustentabilidade e que foi criado por 3 irmãs. E o projeto começou aos poucos, né, as irmãs se ajudando, se auxiliando, e esse projeto tomou uma dimensão muito grande com familiares, amigos que começaram a adotar a ideia. E vamos saber então um pouco sobre esse tema de hoje. Vamos conversar com a Mariana, ela que é uma dessas idealizadoras do projeto e vai trazer então aqui para a gente um pouco sobre essa iniciativa. Mariana, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Você consegue me ouvir? Sim, te ouço perfeitamente. E você? Sim, eu consigo te escutar perfeitamente, Mariana. Primeiramente, obrigado, né, por participar aqui com a gente. Queria que você pudesse se apresentar e falar um pouco sobre esse projeto que é tão importante hoje em dia. Sim, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou Mariana, eu sou comunicadora de formação e eu tenho uma iniciativa, um movimento que a gente chama com as minhas irmãs, que chama Verdes Marias. Que é para inspirar as pessoas a levarem uma vida mais sustentável, e aí a gente fala que é com menos lixo, com mais orgânicos e uma vida mais consciente. E a gente começou tudo isso porque eu trabalho com sustentabilidade faz um tempão, mas eu percebi que faltava trazer para as pessoas por onde começar quando elas querem ser mais sustentável. Qual que é o caminho? Você não precisa largar tudo e morar no meio da floresta, nem nada. Todo mundo precisa começar a agir dentro do seu próprio universo. Como fazer isso? Então foi daí que eu, provocando as minhas irmãs que também não sabiam esse caminho, que a gente começou o movimento Verdes Marias. Perfeito. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: de que maneira fazer com que nós tenhamos hábitos mais sustentáveis? Essa que é uma pauta tão importante, a gente vê a preocupação com o meio ambiente e também em uma sociedade, digamos, capitalista de consumo, adotar essas medidas se faz fundamental, né, Mariana? Sim, super fundamental. Isso não ter esse contato com a sustentabilidade, com o meio ambiente, não é um tema lateral ou um tema distante da nossa realidade, né? A gente está vendo as enchentes que estão acontecendo pelo mundo, as secas que estão acontecendo pelo mundo, muitas outras dos eventos que a gente está vivendo na sociedade são consequência das nossas atitudes. Então a gente fala assim, por onde eu começo para ser mais sustentável? Principalmente olhando os nossos hábitos, porque dá para a gente olhar para o nosso guarda-roupa e pensar se tudo que tem ali faz sentido, se eu preciso realmente
de mais roupa, ou se dá para eu comprar de brechó, dividir com amigos e etc. Dá para olhar na minha cozinha e pensar por onde eu começo mudando os hábitos. Dá para eu olhar para o meu lixo, né? Assim, lixo é uma palavra que a gente acha que a gente pega o nosso lixo, põe num saco preto, põe ele para fora de casa e ele desapareceu. Mas a gente precisa parar de pensar que é assim que funciona, porque dessa forma a gente não está se responsabilizando pelas coisas que a gente coloca ali. Então, assim, será que eu estou separando a comida do que é reciclável? Será que eu estou buscando alguma alternativa para essa comida que poderia voltar para a terra e virar adubo? Será que eu estou levando minha reciclagem para o lugar certo? Então, eu acho que depende muito. Eu acho que existem muitas opções por Sim. onde as pessoas podem começar. Perfeito. Então a primeira é isso, né? Fazer uma análise de como que é, digamos, até a própria rotina dessa pessoa, para de alguma Total. forma começar a adotar essas medidas. E Mariana, eu queria que você falasse para a gente o seguinte: a gente, né, está abordando justamente essa preocupação hoje com o meio ambiente, o descarte, né, de lixo é muito grande. A gente sabe que nem sempre ele é feito de maneira adequada. E até mesmo nos aterros é um trabalho muito delicado, muito complicado para se conseguir separar esse lixo. E eu pergunto o seguinte, então, você, né, que teve essa sensibilidade, digamos assim, de, né, questionar, de provocar até as suas outras irmãs para falar sobre esse tema. Quando que ele foi criado exatamente? E eu pergunto quais são os projetos hoje que vocês têm adotado? Ele foi criado em 2018, entre 2018 e 2019, mas as minhas irmãs, elas brincam que eu já nasci querendo compensar o carbono do meu parto. Então, assim, eu acho que faz muito tempo eu me sinto muito provocada a pensar como é que é o meu impacto, será que o que eu estou fazendo, eu não quero ser parte do problema, como é que eu faço para contribuir com o meio ambiente, para reduzir meu impacto e etc. Então, mas em 2018, uma das minhas irmãs estava se sentindo, estava buscando muito um propósito, estava querendo entender também como é que ela poderia contribuir mais para a vida e para o planeta. E aí ela veio me procurar e eu falei: você não precisa largar tudo da sua rotina. Vamos entender exatamente isso que você falou. Vamos entender qual que é a rotina que você tem e como é que a gente pode, aos poucos, trazendo coisas para a sua vida, fazendo pequenas alterações. Porque daí você começa a entender que se você olha para o seu lixo, você percebe que de repente você podia comprar mais a granel, e aí você compra exatamente a quantidade que você precisa e não desperdiça. Você vai sair da farmácia, talvez você só comprou um remédio para dor de cabeça, você não precisa de uma sacolinha. Então, assim, durante o nosso dia inteiro, a gente faz escolhas. E o que a gente começou lá atrás é começar a entender como é que a gente mudava as nossas escolhas para reduzir o nosso impacto. E aí uma provocava a outra. Ah, você saiu de casa, será que não existe shampoo em barra em vez de shampoo com embalagem plástica? Então eu acho que a gente começou muito como uma brincadeira entre irmãs, mas as pessoas gostaram muito de saber o que estava acontecendo ali, porque uma é jornalista, a outra é fotógrafa e eu trabalho com sustentabilidade há muito tempo. Então deu bom ali o match das três, né? Então as Ah, pessoas ficaram interessadas. Que fotos bonitas, que legal isso que vocês estão contando, como é que funciona? E daí o projeto foi crescendo meio organicamente. Então, hoje a gente está nas redes sociais todas, né? Instagram, TikTok, YouTube, a gente tem site, a gente tem um podcast para adultos que a gente fala que chama-se Micro Revoluções, tá nas principais plataformas. A gente tem um podcast fresquinho que saiu recente chamado Contos da Capivara para as crianças, porque é muito importante, é muito legal a gente poder trazer temas de sustentabilidade por meio de histórias para crianças. E a gente uhum. faz bastante workshop, palestras, visitas a projetos, né? Então, a gente já levou uma turma num aterro, já levou uma turma num sítio agroecológico, para as pessoas poderem verem na prática do que a gente está falando. Mariana, e como que foi receber de alguma forma, ver essa repercussão? Algo que de alguma forma começou entre parentes, né, a família, tomar uma proporção como essa? Na verdade, foi uma surpresa e foi uma delícia, porque a gente percebeu que as pessoas estão dispostas a ser mais sustentáveis. Elas estavam precisando de uma ajuda do por onde começar, né? Assim, dá minha mão, me acolhe, não fica jogando na minha cara se eu fiz certo ou se eu fiz errado.
E eu acho que é um pouco disso que a gente buscou, assim. E eu acho que uma surpresa para a gente muito grande foi o TikTok, porque o nosso público ele é muito infantil, assim, a gente está falando de crianças de 11, 12, 15 anos que estão ali querendo fazer diferente, querendo construir um mundo mais sustentável. Então é uma delícia conversar com esses jovens. Eles Aham. estão realmente a fim de se engajar e de fazer as coisas reduzir o impacto deles, assim, eles querem realmente entender como é que eles podem ser mais sincronizados com o meio ambiente e impactar menos com, principalmente com o consumo. Agora, esse é um ponto, Mariana, extremamente importante, porque a gente já conversou muito aqui no programa justamente sobre meio ambiente, a preocupação, até porque, como a gente citou no início aqui da nossa entrevista, você falou sobre a questão, né, das tragédias, dos deslizamentos, e a cidade, né, aqui onde a nossa TV é alocada, passou por esse momento muito delicado ano passado. E a gente vê a importância de realizar projetos como esses e que levam essa conscientização, principalmente para as crianças, para os jovens, porque são essas crianças, são esses jovens que vão ser os adultos do futuro. E fazer essa conscientização desde cedo é muito mais fácil do que você pegar um adulto que nunca atuou com essa pauta, que nunca acompanhou esse cenário e fazer essa chave virar, né? Totalmente, assim. Eu acho que o que a gente foi experienciando e descobrindo é que a gente precisa resgatar a nossa conexão, principalmente com a natureza, né? Entender que a gente é parte. Não adianta a gente achar que é um bicho diferente. A gente precisa de ar, a gente precisa de água, a gente precisa de terra, a gente precisa de alimento, a gente precisa de todas essas coisas que o meio ambiente também precisa, né? Então, quando a gente começa a fazer essa reconexão, as pessoas começam a falar, nossa, mas é muito mais simples do que eu pensei. Nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Você tem toda a razão, é verdade. A gente se sente bem se reconectando com a natureza. E as crianças, elas se reconectam muito mais rápido. Porque como elas vieram ao mundo com esse encantamento com a natureza, né, que a criança vem, elas ainda não se desconectaram tanto quanto a gente, com o mundo do consumo, do trabalho, da pressa. Então, quando você fala para uma criança que ela precisa se conectar com, entender o impacto que ela tem com o desmatamento, ela fala, nossa, derrubar a árvore, é verdade, eu não quero isso. É muito mais fácil, assim. E aí a gente faz isso por meio de histórias super bonitas, super leves, super doces, para isso entrar de uma forma acolhedora para a criança, sabe? Não no sentido de, olha essa tragédia que está acontecendo, mas no sentido de, olha que legal que vocês podem se conectar, olha como é que a gente pode se voltar exatamente para o lugar onde a gente começou lá atrás, que é entendendo que todo mundo é conectado, que a gente está parte do meio. Uhum. E aí, É, quando a gente fala isso para as crianças, elas entendem também, se fala, ó, a chuva, porque choveu aqui, olha o que acontece, pode faltar água, pode faltar, tá chovendo muito aqui, mas pode estar faltando água ali, se chove muito aqui, as pessoas podem perder casa, enfim, você vai contando aos pouquinhos as conexões que estão acontecendo no mundo e elas falam: ah, entendi, que legal, tá bom, então eu não posso. Então é mais legal se eu comer mais frutas, verduras do que alimentos ultraprocessados, sabe? Você vai trazendo esse tema de uma forma leve para também não empurrar o assunto para as crianças. sim, com toda certeza. E além disso, Mariane, se você me permite, a gente gera também o que a gente pode chamar até de turismo ecológico, né? De você realizar essas atividades, por exemplo, num sítio, num aterro, levar essa conscientização de maneira divertida. E, por exemplo, aqui em Petrópolis, né, nós temos uma grande área de preservação ambiental, nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, local visitado por muitas pessoas, muitos turistas. E quando a gente trata, né, da sustentabilidade, de alguma forma pertencer ao meio, é também para conseguir até mesmo aproveitar esses espaços, por exemplo, como um parque, fazer uma trilha e montanhismo também. Sim, total. Eu acho que a gente quando a gente está no lugar, quando a gente se conecta com a realidade, né? Assim, se você tá ali e vê o que está acontecendo, é muito mais fácil de você se sensibilizar. Então, assim, se você leva uma criança, mas mesmo um adulto, para conhecer uma plantação de agrofloresta, e você explica, olha.
A banana está sendo cultivada junto com esse outro alimento, porque a banana faz a sombra para esse que está vindo da terra. E a outra que está vindo pode ser plantada junta porque ela traz os nutrientes. Você começa a montar essa combinação, a pessoa vê aquilo ali na frente dela, né? Pode provar uma fruta, pode provar um manjericão, pode. A gente acaba se sensibilizando e se aproximando muito mais. E isso não é só com sustentabilidade, isso é com tudo, né? Se a gente fala se a gente conta uma história para pessoas, se a gente faz a pessoa viver aquela situação, faz toda a diferença. Então, no Verdes Marias, sempre que a gente pode, a gente leva as pessoas para esse ambiente, seja qual for, para eles entenderem do que a gente está falando. Assim, olha, isso aqui é um lixão, olha a quantidade de lixo que a gente tem. Nossa, nunca tinha imaginado. Olha o cheiro, olha como é que é, olha o espaço que ocupa, né? Então, vivenciar as coisas é super importante para engajar, para se aproximar do tema. Sim, eu até não vou me recordar exatamente, Mariana, mas a gente divulgou até aqui no programa recentemente um balanço que foi feito em relação ao ano passado, se eu não me engano foi pela Abrelp, que apontou que acho que cada brasileiro no ano gerou 60 quilos de lixo, ou seja, é algo muito grande, né? Se formos juntarmos mais de 200 milhões de brasileiros, é uma quantidade absurda e realmente você conseguir dar controle, né, resolver toda essa situação é muito complicado. Mas você tocou num ponto que eu achei interessante, Mariana, queria que você falasse para a gente da importância hoje de realizar, por exemplo, esse trabalho, não só nos locais, né, nos parques, nos aterros, mas utilizar, por exemplo, as próprias redes sociais para a divulgação desse trabalho. E, por exemplo, como você comentou, o TikTok, que vocês têm um público muito jovem, é preciso também estar antenado aí pelas redes sociais para poder alavancar o projeto, né? Sim, total. Assim, no nosso caso, as três são comunicadoras, né? A gente tem muito prazer em contar histórias para as pessoas, em contar o que está acontecendo, né? Em divulgar as coisas desde sempre, assim. Eu sou formada em comunicação e sempre gostei muito de explicar para as pessoas ou de trazer dados e contar um pouco o que está acontecendo na realidade do mundo, assim. Então, a coisa das redes sociais, ela veio meio que natural. E acho que a gente tem uma característica que as três gostam muito de fazer piada entre si, assim, a gente tem um jeito de se relacionar, as três, que a gente encontrou essa linguagem, como refletir essa linguagem também nas redes sociais. Então, a minha irmã, ela é muito boa ela edita os vídeos, a outra faz a direção de arte, fala, não, fica bom assim, fica bom ali daquele jeito, porque a gente entendeu que a gente precisa levar a gente precisa levar a mensagem de uma forma muito simples, muito Uhum. clara e muito prática, mostrando para as pessoas, bom, tudo bem, você está dando essa notícia aí que um tubarão atacou um jovem no Nordeste. O que eu faço com isso? Então a gente deixa muito claro que assim, para todas as questões que estão acontecendo, tem alguma ação humana que tem alguma atitude, uma micro-revolução que a gente chama, que você, indivíduo, pode fazer para colaborar com o sistema inteiro, né? Assim, principalmente porque as grandes mudanças do mundo, elas acontecem principalmente quando governos ou quando grandes empresas mudam de atitude. Mas por trás dos governos e das grandes empresas existem pessoas. Então, nós estamos aqui nesse papel de sensibilizar muitas pessoas para a gente trazer mais gente para se engajar, para reduzir essa quantidade gigantesca de lixo que a gente tem produzido, principalmente lixo plástico, né? Esse lixo descartável, que às vezes a gente usa um copinho uma vez, uma sacolinha uma vez, e joga fora achando que vai ser reciclada, não está sendo reciclada. Né? O Brasil recicla menos de 2% do plástico, então a gente precisa reduzir. Já estamos no momento de falar sobre redução, muito Ah, mais do que sobre a reciclagem. sim, Mariana, realmente é algo muito importante e a preocupação deve ser imediata, né? As atitudes, as ações devem ser imediatas. Eu pergunto o seguinte, a gente abordou agora, vou aproveitar um gancho da sua fala. Falta sensibilização ainda das empresas e das gestões públicas para essa pauta? Eu pergunto isso pela seguinte observação. Recentemente eu fui comprar um pacote de biscoito, bolacha, né? Alguns falam de uma forma, alguns falam de outra. E o curioso era uma embalagem de plástico pequena que vinham cerca de 6 biscoitos.
E ao abrir essa embalagem, eu tinha outras 3 embalagens que faziam essa cobertura desse biscoito. Ou seja, por que não reduzir realmente, como você comentou, botar uma embalagem só, ou então uma embalagem já mais sustentável? Falta essa conscientização também das empresas. E aproveitando ainda mais uma pergunta, você acredita que talvez por questões de custo financeiro, talvez, ou até para a economia, as empresas ainda não adotaram de forma veemente essas atitudes? Sim, eu acho que falta engajamento das empresas. Tem várias que estão já caminhando num caminho mais sustentável, mas a gente tem pressa, né? A gente precisa que as coisas aconteçam numa velocidade muito mais rápida do que está acontecendo, né? O planeta está esquentando e a gente precisa agir. Então, eu acho que apesar das empresas estarem fazendo, ainda falta muito. E eu acho que o que acontece, né, um ponto muito importante é que os custos do meio ambiente ainda não entram na conta dessa empresa. Então, assim, se essa empresa realmente entendesse que o quanto de água, o quanto de matéria-prima, né? Ela tirou, ela é feito de plástico, como é que é a extração do petróleo? Pensa quanto tempo leva para fazer todo esse processo. Se essas coisas, essas externalidades que a gente conta, começassem a entrar no custo, né, e na preocupação da empresa, as coisas com certeza iam mudar. A empresa ia pensar, putz, eu não posso colocar tanta embalagem porque eu vou ter que me responsabilizar com essa embalagem, eu vou ter que colocar esse custo que eu tive de meio ambiente no preço do produto. Mas como isso não acontece, a empresa se sente tranquila em colocar quantas embalagens ela tiver interessada e está tudo bem. Mas eu acho que, por outro lado, também tem um outro papel muito importante, é aí que entra o Verdes Marias e entram todos nós, que é falar, eu posso cobrar, né? Eu, com o meu poder de consumo, posso falar, eu escolho essa embalagem em vez de escolher essa embalagem. Ou então, eu compro um produto, eu vou lá e falo para a marca, eu não gostei disso, eu acho importante que você mude, porque essa movimentação do consumidor, né, do cliente, que faz com que as empresas falem, nossa, mas está todo mundo falando disso. Eu preciso me mover, eu preciso estar antenado, eu preciso alcançar essa meta que as pessoas estão colocando, essa cobrança que o consumidor está fazendo. Então, eu acho que, no fundo, tem um papel muito importante de todas as pessoas estarem muito atentas e falando, olha, eu não aceito mais, né? Você chega na farmácia e fala, eu não quero essa sacolinha, eu não quero, tá tudo bem, eu posso colocar isso que você me acabou de vender, um remédio só, eu levo na minha mão, eu ponho no meu bolso, eu ponho na minha mochila, eu levo. Então, eu acho que a gente pode fazer essa cobrança constante nas empresas para mostrar que existe um consumidor que tá querendo mudar, né? Que está querendo trazer um mundo mais sustentável e com menos embalagem. Uhum. E aí entra a parte nossa, né? Nossa, digamos, da população, de realizar realmente essa pauta, de bater nessa pauta, de mostrar para as empresas que o consumo exagerado, o consumo de apenas tirar da natureza já é ultrapassado, que precisamos adotar novas medidas, e essas medidas que inclusive vão ser benéficas para a própria população, e a gente vê que infelizmente ainda pouco é trabalhado nessa pauta, infelizmente, né, Mariana? Pergunto o seguinte para você, além das empresas, lógico, da população, que é um dos principais pontos, faltam políticas públicas voltadas para esse tema? Não falta talvez aprimoramento e também fiscalização? Acho que você falou tudo. Acho que falta um conjunto de coisas, né? Eu acho que é um problema complexo que a gente não resolve de um jeito só. A gente precisa de um conjunto de estratégias, digamos assim, para endereçar todas as questões que a gente está vivendo. Então, é mais cobrança, é mais política pública, é mais proibições. Assim, a gente já tem, por exemplo, algumas leis muito boas em relação a resíduos sólidos no Brasil, mas a gente precisa cobrar mais, a gente precisa que elas sejam colocadas em prática. Então, eu acho que todas essas ações combinadas fazem com que a gente precisa de mais candidatos que estejam olhando para essas agendas, né? Assim, sem uma pauta ambiental, para mim, todos os candidatos tinham que ter muito clara a pauta ambiental, porque a gente está falando de água, a gente está falando de ar, a gente está falando de alimento, a gente está falando de coisas que são vitais para o ser humano.
Então a gente precisa ter esses candidatos falando, cara, olha, o plano é esse, a gente precisa caminhar nesse caminho, a gente não pode deixar para trás. Existe até um conjunto de pessoas, de organizações que tem um projeto para colocar a questão climática na Constituição, porque daí a gente coloca ali e aí a gente consegue fazer com que esse olhar mais atento seja ainda mais forte. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que falta um conjunto de atores envolvidos, falta cobrança, faltam mais atores que olhem para isso e que falem, essa é a minha agenda. Eu acho que tudo isso ajuda com que a gente faça com que isso chegue no final, né? Isso faça com que reduza as embalagens, faça com que aumente a conscientização, as campanhas, etc. A gente precisa de todo mundo junto nessa agenda. É curioso, né, Mariana, quando a gente fala sobre esse tema, porque divulgam lá os preços, por exemplo, IPCA e INPC, são temas voltados, por exemplo, para a economia, que impactam aí no bolso do consumidor, e, por exemplo, nesse período de entre-safra, né, de menos chuva e tudo mais, o preço dos produtos aumenta. Eles falam que os preços dos produtos aumentam, o motivo deles, mas como combater, por exemplo, essa alta, trazendo a pauta da sustentabilidade, não é comentado, né? É uma observação que a gente pode, inclusive, até fazer aqui nesse instante. Mas, Mariana, a gente está chegando aqui basicamente ao fim da nossa entrevista, a gente vai chegar quase a 30 minutos de conversa. Queria que você falasse quais são os projetos agora sobre os Verdes Marias para 2023, e a tendência é alavancar ainda mais esse projeto, né? Sim, com certeza. Esse ano a gente vai ter novos episódios dos Contos para as Crianças, do Contos da Capivara, porque a gente quer levar para todas as crianças essa educação ambiental. A gente também está com um curso fresquinho que vai sair ainda esse ano. A gente está com um plano bem grande de conversar com as escolas, né? Assim, principalmente escolas públicas, para a gente levar o tema, para a gente mostrar que existem caminhos, né? E que todas as crianças podem começar desde cedo fazendo essas cobranças, porque elas levam para os pais. A gente sabe que conversar com criança é super efetivo quando a gente fala de meio ambiente. E a gente quer continuar nativa nas redes sociais, que é o lugar que a gente adora, né? No TikTok, no Instagram, conversando com as pessoas no nosso podcast, porque acho que essa troca é muito legal das redes sociais, que as pessoas podem comentar, as pessoas podem responder, as pessoas podem trazer suas perguntas, e essas conversas que a gente vai criando com os indivíduos faz com que mais gente vá se engajando também, porque se sente respondido, a gente consegue tirar essas dúvidas, então a gente fica muito feliz em poder estar conversando com um monte de gente nas redes sociais e trazendo a pauta da sustentabilidade para todas essas pessoas. Com certeza, Mariana. É sempre bom pessoal, às vezes as pessoas comentam que na internet existe muito conteúdo ruim, mas existe muito conteúdo bacana, bom e de educação também, igual é o de vocês. Mariana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, por trazer um pouco sobre o projeto e também essa pauta tão importante que a gente comentou aqui, que infelizmente, ainda faltam muitas ações a serem realizadas. Sim, com certeza. Foi um prazer aí. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço mais uma vez, Mariana. Para você que está nos acompanhando, essa foi a nossa entrevista. Falamos aqui sobre o projeto Verdes Marias. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas o programa não acabou ainda. A gente vai trazer muita informação para você aqui da cidade de Petrópolis e também da nossa área de cobertura. Você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, mandar o seu recado, interagir aqui com a gente durante a nossa programação e, claro, curtir, compartilhar, enviar para o familiar, para o amigo aquele programa predileto que você gosta ou aquele beijo para quem também você admira, viu? No intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, viu? A gente fez a entrevista no primeiro bloco e agora daremos destaque então ao nosso noticiário. E a gente já começa então essa edição falando sobre o Bolsa Família, que foi pago hoje aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS, de final 8. O pagamento pode ser conferido pelos aplicativos da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 29 de março, a parcela do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 8. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias, com gasto de 14 bilhões de reais. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família. 694,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Ainda falando sobre questão de dinheiro, o sorteio das 6 dezenas do concurso 2.578 da Mega Sena vai ser realizado hoje, viu? Quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo. O sorteio, na verdade, as apostas podem ser realizadas até às 7 horas da noite, ou seja, 1 hora antes do sorteio, em lojas, nas lotéricas, na verdade, credenciadas pela Caixa em todo o país e também pela internet. O valor simples das apostas com 6 números custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, aplicado na poupança, o prêmio, por exemplo, de R$ 75 milhões de reais, pode render R$ 485 mil no primeiro mês. Veja só, viu? As apostas exclusivas para a dupla de Páscoa já podem, inclusive, ser feitas nas lotéricas e também pela internet. O sorteio será no dia 8 de abril, às 8 horas da noite, com a transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook do canal da Caixa Econômica Federal. O prêmio estimado é de R$ 35 milhões de reais. A partir de agora, todos os jogos registrados na dupla Sena passam a concorrer para o sorteio especial da modalidade, concurso 2.499. A aposta simples custa R$ 2,50 e não acumula. Então, se você, por exemplo, não tiver um ganhador com as 6 dezenas, vai ser para 5 dezenas, 4 dezenas e assim sucessivamente. Em fevereiro de 2023, os preços da indústria variaram 0,30% comparado ao mês de janeiro e atingiu 0,01%, terceira menor já registrada para o mês de fevereiro desde o início da série histórica em 2014. O analista Alexandre Brandão fala a respeito do índice de preços ao produtor. Na passagem de janeiro para fevereiro de 2023, segundo o índice de preço ao produtor, os preços industriais brasileiros recuaram 0,30%.
Com isso, o acumulado no primeiro bimestre é de menos 0,01%. Já em 12 meses, a variação é de 1,38%. Me atendo ao período que vai do início da pandemia, em março de 2020, até fevereiro de 2023, nós temos um cenário que é o seguinte: de março de 2020 a julho de 2022, foram 28 resultados positivos nessa taxa mensal e apenas um negativo, o de dezembro de 2021, menos 0,08%. Já de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, são 6 resultados negativos e apenas um positivo, o de janeiro próximo passado, de 0,29%. O acumulado entre março de 2020 e julho de 2022 foi de 67,41%. Já de agosto de 2022 até fevereiro, o acumulado é de menos 7,38%. Se olharmos agora para a taxa anual, que presentemente é de 1,38%, essa taxa, nesse período aí de março de 2020 até fevereiro de 2023, teve o seu ápice na série, que foi o resultado de junho de 2021 de 36,78%. Nesses 36 resultados desse período, 26 deles, a taxa esteve acima de 10%. E ela esteve abaixo a partir de setembro de 2022, quando foi 9,84%. E vem caindo, essa taxa vem caindo então desde setembro, sempre, de forma contínua, até chegar a esse 1,38% em fevereiro de 23. De modo geral, o que explica o quadro da variação recente de fevereiro é que os preços que mais variaram positivamente foram de indústrias ligadas ao consumo, como vestuário, bebidas, calçadas e couro, além de algumas como extrativa e madeira. As indústrias de maior peso no cálculo do IPP tiveram os preços caindo, como é o caso de outros produtos químicos, alimentos e refino, os produtos de refino do petróleo. Para se ter uma ideia dessa taxa de menos 0,30%, outros produtos químicos respondem por menos 0,21 pontos percentuais, refino por menos 0,20 e alimentos por menos 0,18 pontos percentuais. E o quarto setor mais influente são as indústrias extrativas, com 0,14 pontos percentuais. O efeito líquido dos 8 setores foi de mais 0,15 pontos percentuais. Então, os índices em relação ao índice de preços ao produtor industrial, que também afeta um pouco aí sobre o nosso consumo, na verdade, principalmente porque se o preço para o produtor ele varia na hora do consumidor final pagar por esse produto, esse preço também vai variar. Vamos falar agora sobre a nossa região, porque hoje pela manhã o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também a Polícia Civil realizaram uma operação aqui em Petrópolis, inclusive na sede da Prefeitura, no Palácio Sérgio Fadel. Quem vai trazer as informações para a gente a respeito desse tema ao vivo é o nosso repórter Guilherme Matos, que inclusive está na frente da Prefeitura. É isso mesmo, Guilherme, uma boa tarde para você. Pelo visto, hoje o tempo fechou aí na Prefeitura, Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo hoje com a gente. E realmente, Richard, hoje o tempo fechou aqui. Hoje cedo, bem cedo, logo por volta das 6 da manhã, foi realizada a Operação P2. A operação foi de responsabilidade da Assessoria Originária Criminal ligada ao gabinete do Procurador-Geral do Estado, o Luciano Matos, doutor Luciano Matos. E nessa operação foram cumpridos 8 mandatos de busca e apreensão, sendo 5 pessoas físicas e 3 empresas. Os mandatos eles foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e cabe ressaltar que não houve nenhum requerimento de prisão.
a operação teve o único objetivo de apurar possíveis crimes de licitação e formação de organização criminosa. Entre os envolvidos estão o atual prefeito da cidade, Rubens Bom Tempo, ele é um dos alvos dessa operação, e pessoas ligadas à CPTrans e à Viação Cidade das Hortênsias. Participou dessa ação promotores de justiça, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado, e a Polícia Civil, oficiais da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado, e ao todo foram 8 equipes. As equipes estiveram na sede da Prefeitura, no endereço residencial do prefeito e na sede da Aviação Cidade das Hortênsias. A equipe teve esse acesso a esses nomes e o que a gente sabe é exatamente isso. São nomes ligados à CPTrans e Aviação Cidade das Hortênsias, além do prefeito. Perfeito, Guilherme. Mais uma vez, né, a gente acompanhando aí os desdobramentos de investigação do Ministério Público em relação à CPTrans, a licitações aqui em Petrópolis. Ano passado tivemos essa complicação também em relação aos agentes de trânsito, né? O Ministério Público também realizou uma investigação ano passado, que levou até, inclusive, ao afastamento do ex-presidente Jamil Sabrá, né, que era o presidente da CPTrans na época. E, infelizmente, esse cenário difícil, complicado aqui para Petrópolis. Esse processo, ele ocorre em sigilo, não é isso mesmo, Guilherme? Exatamente, ele ocorre sob sigilo. Então, está tudo muito sigiloso ainda, está tudo muito quieto. Ainda vai ter muito desdobramento sobre essas informações e a nossa equipe mesmo está desdobrando essas informações e pretende trazer nos próximos telejornais que vão ser exibidos ainda hoje. A nossa equipe chegou a ter algum retorno da Prefeitura, também possivelmente pela CPTrans, ou até mesmo do CETRANSPETRO? Você chegou a receber alguma mensagem, algum retorno dos órgãos? Ainda não recebemos esse retorno, está tudo muito quieto por enquanto, vamos ver como é que vai acontecer pelas próximas horas. Perfeito, Guilherme, muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí para você. Igualmente, Richard, boa tarde. A gente acompanhando esse cenário preocupante aqui em Petrópolis, né? Para você ver, a gente fala tanto aqui das questões do transporte público, da mobilidade urbana, e mais uma vez aí, de alguma forma, a CPTrans também sendo envolvida, porque é o órgão fiscalizador, né, que tem essa responsabilidade de atuar aqui em Petrópolis, fiscalizando, questionando, analisando o serviço que está sendo prestado pelas empresas de transporte. E aí entra essa questão mais uma vez, né? A gente, ano passado, teve diversos problemas com o transporte público, esse ano a mesma coisa. A gente vê aí todos os dias reclamações e agora mais um motivo aí para o Petropolitano lamentar aqui na cidade o serviço que está sendo prestado. E claro que a nossa equipe vai continuar aí questionando a Prefeitura, havendo posicionamento também do CETRANSPETRO. A gente traz aqui para você durante a nossa programação, o compromisso aqui nosso de levar essa informação até você, por ocorrer, né, essa investigação de forma sigilosa. Tudo é muito feito com cautela, né? A imprensa não tem acesso a todas as informações, a todas as documentações, apenas ao que o Ministério Público e também a Polícia Civil divulgam para a comunicação, né, para a imprensa, mas a gente vai trazendo para você esses pontos. Então, a Prefeitura sendo investigada aí por conta de fraudes licitatórias envolvendo empresas de ônibus aqui na cidade, mais especificamente a cidade das Hortênsias, como comentou o nosso repórter Guilherme Matos. Vamos falar sobre outro tema aqui no Correio Petropolitano Debate, porque foi aberta na última terça-feira a 33ª edição do Super Rio Expo Food, o maior e mais inovador evento dedicado ao varejo alimentício. O objetivo é reunir profissionais de redes supermercadistas, bares, restaurantes, padarias, hotéis e também fornecedores e distribuidores para proporcionar trocas de experiências, além de apresentar inovações e lançamentos.
Inclusive, o governador Cláudio Castro esteve presente nesse evento, fala um pouco a respeito do evento e também da importância dele, principalmente para a economia e para o turismo do estado. E é muito legal a gente ver o Rio voltando a esse processo de credibilidade. Esse tempo onde as pessoas voltam a buscar o Rio de Janeiro para as suas grandes feiras, para os seus empreendimentos, para os seus ambientes de negócios. E é esse Rio de Janeiro que a gente acorda cedo, trabalha todo dia para proporcionar. Sejam todos bem-vindos, que vocês possam fazer excelentes negócios e aqueles que não são daqui, que voltem depois com suas famílias, no turismo, para passear, para realmente desfrutar dessa cidade e desse estado tão maravilhoso. Aos supermercadistas, empresários, contem sempre conosco. A grande diferença hoje é que nós trabalhamos para vocês e não o inverso. Vamos falar sobre oportunidade, porque nessa semana o Feirão Emprega Terê está disponibilizando 220 vagas. Para se candidatar, é preciso ir à Casa do Trabalhador, que fica localizada na rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, em São Pedro. As oportunidades são para os setores de transporte, comércio, indústria e tecnologia da informação, além de outras oportunidades. Há vagas que não precisam de experiências anteriores. Então você de Teresópolis, não deixe de participar. Acesse também o site da Prefeitura para você ter acesso a essas vagas e concorrer, quem sabe começar aí pelo menos no mês de abril, já empregado e com carteira assinada, viu? E já que falamos sobre oportunidade, também há oportunidades em Paraíba do Sul. O prazo de inscrições para o curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede foi iniciado na última segunda-feira, dia 27, e segue, inclusive, até o próximo dia 31, ou seja, até a próxima sexta-feira, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Você que quer fazer esse curso, que inclusive é gratuito, não deixe de se inscrever, não deixe para a última hora. Os documentos necessários estão aí na tela para você. Entre eles estão o documento de identificação oficial com foto, o CPF, comprovante de residência, o comprovante do nível de escolaridade e também um comprovante de renda. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Então não deixe de participar, de se inscrever, de se capacitar. A gente fala sobre o mercado de trabalho, que às vezes está difícil, que às vezes as vagas são limitadas, mas existe, principalmente nessa área da tecnologia, uma grande quantidade de ofertas, de oportunidades, e não há mão de obra qualificada. Então, se você gosta da área, se capacite, procure aí os cursos, gratuito inclusive, para você já começar no mercado de trabalho bem aí, levando renda e oportunidade para casa também, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você é sempre nosso convidado especial e, lógico, não deixe de nos mandar aí o seu recado, a sua mensagem, a sua interação. Você faz parte aqui do Correio Petropolitano Debate, viu? Amanhã, quinta-feira, 1 da tarde, você sabe, nosso encontro marcado ao vivo, que eu estou te esperando, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.